No programa Manhã da Mais, consultório médico. O nosso assunto de hoje aqui na Rádio Mais é a doença renal crônica, que também atinge as crianças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Rejane Bernardes, nefropediatra da clínica NefroKids. Bom dia, doutora Rejane, é um prazer recebê-la hoje ao vivo na Rádio Mais. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. É importante a gente divulgar esse tema. Doutora, falando um pouquinho da doença renal, como é que uma criança pode desenvolver a doença renal, doutora? Olha, na verdade, a maioria das vezes, o maior incidência é crianças que nascem com alguma malformação de trato urinário. Às vezes a gente até já pode detectar no ultrassom intraútero, a gente até recebe gestantes que vêm com essas malformações e a gente começa a atender precocemente. Mas, infelizmente, tem um grande número de crianças que não recebem esse diagnóstico precoce e acabam evoluindo com lesão renal, né, não sendo tratados adequadamente. Uhum. Eu acho que um alerta importante são os bebês que têm infecção urinária recorrente, né, que fazem infecção febril. Essas crianças têm que ser investigadas precocemente, porque o rim das crianças pequenas é muito vulnerável a lesões, né? Uhum. Os rins acabam formando cicatrizes e essas cicatrizes são irreversíveis. Uhum. E como fazer o diagnóstico em crianças pequenas da infecção urinária? Porque já é difícil fazer isso em adulto, né, doutora? Sim. E nas crianças? Nas crianças pequenas começa pela coleta, né? Que é difícil muitas vezes, né? E então tem que saber interpretar bem os exames também para não estar achando que está com infecção e o menino pode ter uma fimose, né? Uhum. E na dúvida tem que ser repetido o exame, às vezes até é preciso coletar o exame com sondinha, né? Mas o ideal é que não se faça esse procedimento que é traumático. Mas de manifestação clínica é bem diferente das crianças maiores, né? A maioria tem febre, né? E muitas vezes demora para fazer o diagnóstico da infecção, porque acaba confundindo com viroses e outras condições assim. Então, para os pediatras sempre é bom ter em mente, né, que 5% das febres é infecção urinária. Uhum. E a criança tem irritabilidade, pode apresentar cheiro forte na urina, mas realmente a questão do diagnóstico é que tem que ser lembrado. A criança teve febre, lembrar que pode ter uma infecção urinária, né? Uhum, com certeza. Bom, nas crianças maiores acaba se manifestando com sintomas mais precisos, daí é mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Uhum. E quais são os cuidados, né, com as crianças para não desenvolver esses problemas, doutora? Bom, então, um deles é a questão das infecções urinárias, né, que devem ser investigadas. Outras questões, né, a criança também tem hipertensão. Criança também tem cálculo, e esses cálculos podem obstruir o aparelho urinário. Então, tem muitas alterações que muitas vezes se pensa que criança não tem, né? Então, na verdade, qualquer sintoma, né, procurar investigar. Alguma alteração na urina, proteína na urina, sangue na urina, criança que incha, né? E principalmente uma coisa que é muito falho, né, é a questão de medir a pressão arterial em crianças, né? Uhum. Então, a maioria dos locais não faz esse tipo de avaliação. Uhum. Mas, se não, tem as doenças que são familiares, né, que são genéticas, aí a gente não tem como evitar, mas quando se faz um diagnóstico precoce, tem como acompanhar e evitar a progressão dessas doenças, né? Então, o problema é que a doença renal crônica acaba sendo uma doença silenciosa, né? Quando manifesta os sintomas de doença renal crônica, é porque já tem um estadio bem
elevado, né? Nós temos estadio de grau 1 até grau 5, né? No último grau é que essa criança vai precisar de diálise de transplante. Nossa. Então, infelizmente, tem muitas crianças que não têm acesso, né, a todos esses tratamentos, informação, acabam chegando no hospital já com fase terminal e precisam já entrar em diálise e fazer transplante. Uhum. Eu trabalhei mais de 20 anos, né, com doença renal crônica em hospital, e o que a gente percebia é que um número quase 50% dessas crianças não precisavam ter perdido os rins, né? Eles podiam ter recebido um tratamento mais precoce. Uhum. E esse tratamento precoce... é diferente do adulto, né? Uhum. Adulto, a preocupação é com diabetes, com hipertensão, com sobrepeso. As doenças de crianças são diferentes, né? Sim. E esse tratamento, doutor, ele é feito de que forma? Bom, aí depende de qual problema a gente está falando, né? Se tem alguma uropatia obstrutiva, que a gente chama, é quando tem alguma obstrução do aparelho urinário, que é congênito, né? Aí essas crianças precisam receber tratamento cirúrgico, né? Precocemente. Um exemplo, assim, é válvula de uretra posterior, que é uma membranazinha que fica lá na uretra do menino, e que vai obstruir o aparelho urinário. Esse diagnóstico, assim, tem que ser neonatal para já fazer a desobstrução. E, então, principalmente tratamento cirúrgico nesses casos, né? E, em outros casos, de infecção por motivos outros, né? Que seria uma bexiga que não funciona bem, uma bexiga neurogênica, por exemplo, né? Tem muita criança com problema neurológico, que tem, não esvazia bem a bexiga, faz infecção recorrente, tudo isso a gente tem como fazer um tratamento clínico, né? Com profilaxia e aqui na NefroKids a gente trabalha muito com crianças com disfunção de trato urinário, que não esvazia bem a bexiga, né? Ou que tem incontinência urinária, faz xixi na cama. Até xixi na cama tem que ser investigado, entende? Olha só, que interessante. Então, desde na época do desfraude, quando a criança não esvazia certinho a bexiga, não esvazia toda a bexiga, até mesmo o xixi, então, na cama, né, tudo isso deve ser investigado, deve ser olhado com uma maior preocupação pelos pais, né? Sim, eu acho que tem que sempre ser investigado como um problema médico, né? A gente ainda vê muitas famílias que trazem a criança que faz xixi na cama lá com 8, 9 anos de idade, e na verdade é um problema médico, como qualquer outro, tem tratamento, né? E a gente tem fisioterapia, né? Que é bastante tratamento de primeira linha hoje em dia, né? Aqui na clínica a gente tem uma equipe grande de fisioterapeuta especializado para promover uma reabilitação do trato urinário. Com certeza. Então deve-se ter um cuidado em relação a isso, né, doutora? Qualquer sintoma, né, desde infecção urinária, a criança vai fazer xixi, não tem um jato urinário bom, outra coisa que interfere muito também é o intestino preso, né, tem criança que já desde pequena tem uma constipação crônica e a gente sabe que o trato gastrointestinal é vizinho ali da bexiga, e muitas vezes é o causador também dos problemas urinários, né? Pode até ocorrer, tem uma condição que chama-se disfunção vesical intestinal e, numa forma mais grave, levam ao refluxo de urina para o rim, com infecções, e essas crianças, um percentual bem elevado, já apresenta cicatrizes renais. E então a gente tratando pode evitar que haja progressão dessas lesões e evitar a doença renal crônica, né? Muitas delas ainda permanecem com pressão alta, né? Uma das causas mais comuns de hipertensão em crianças são essas cicatrizes que ficam no rim. Bem legal. Doutora Regiane, mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar para a gente sobre esse assunto? Bom, é o que eu falei, né? Existe uma diversidade de diagnósticos, né? Desde a criança pequena, criança maior, doença adquirida, doença congênita ou hereditária.
Então, eu acho que não tem como a gente colocar cada detalhe, né? Mas qualquer dúvida, né, em relação a um exame de urina alterado, né, fazer exame de urina de rotina é importante na criança muito constipada, com o intestino muito preso, criança que faz xixi na calça, que faz xixi na cama, tudo isso merece uma atenção e, no mínimo, fazer uns exames de triagem para verificar se tem algum fator de risco para os rins. Legal. Tá. Quero agradecer, doutora Regiane Bernardes, pela sua presença hoje ao vivo aqui na Rádio Mais. Muito obrigada por conversar com a gente sobre o assunto. Tá, obrigada, Carol. Um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigada. E você pode ouvir essa entrevista quando quiser no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br. Vai estar lá essa entrevista para você conferir ela nova.